Eu vou mostrar como que eu fiz o character e o movimento dele. Aqui na pasta das classes em C++ na Unreal, eu entro aqui, Characters, Player Character, e abro o projeto. Ele vai estar aqui. E aqui a gente tem o arquivo .h, que é todas as definições, e o arquivo .cpp, que é realmente o código com todas as funções e essas coisas. A primeira coisa que eu fiz foi declarar a moto passando, legal, moto vão passar. Aqui eu declarei a função moveRight, então eu fiz a estrutura da função, só que em vez de abre e fecha chaves, eu dei um ponto e vírgula, que é para declarar a função. E aqui em .cpp eu fiz a função por completa com abre e fecha chaves e o código dentro dela. Aqui eu coloquei um add movement input, que é para adicionar um movimento. Get actor right vector. O que essa função faz? A função, vocês podem ver que está com o abre e fecha parênteses. É para pegar a direção da direita do nosso personagem. Então, como a gente vai querer mexer para a esquerda, para a direita no caso, que também vai mexer para a esquerda na mesma função, a gente precisa pegar a direção da direita do nosso personagem. Essa função serve para isso. Então, o add movement input ele pede dois parâmetros, que é a direção e o valor. O que a gente está salvando aqui na variável interna da função, que é float value no caso. E onde que a gente chama essa função? A gente chama a função aqui no player input. Então, aqui dentro da Unreal, a gente vem em settings, project settings, e aí a gente vem aqui em input. Aqui tem action input e axis input, que nada mais é do que o action, ele vai ter uma, por exemplo, se eu colocar spacebar, quando você apertar spacebar vai dar um valor que é pressed, e quando você soltar vai ser released. Então o action é pressed e release, e o axis ele dá um valor, então o valor que você quiser, e a gente vai usar o axis para facilitar a nossa vida. Então o que a gente colocou? O nome do input é moveRight, e a tecla D ela tem uma escala de 1, e a tecla A tem a escala de -1. E era isso que eu estava falando, que a função moveRight vai mexer tanto para a esquerda quanto para a direita. Então quando você apertar A, o valor vai ser -1, aqui no Visual Studio, o valor vai ficar -1, então ele vai consequentemente mexer para o lado oposto, que é a esquerda. Então ele chama a função player input component, ele pega o componente de input, e essa setinha aqui que se dá, que é para definir um valor dentro dele, e se dá um bind axis, que como a gente optou pelo axis, então é um bind axis, senão seria um bind action. Então você dá um bind axis, e aqui você tem que passar alguns parâmetros. O moveRight, que nada mais é do que qual é o nome que a gente colocou aqui, o nome do input. This, que é para referência, dar referência que essa bind está sendo para esse personagem em si aqui. E logo em seguida a nossa função, que é o moveRight. Mas como vocês podem ver, a gente não pode colocar simplesmente moveRight, até porque a função não é só isso. A função é o nome do nosso personagem, do nosso ator no caso, e dois pontos, moveRight. Então a gente coloca a função, finaliza com ponto e vírgula, e pronto, tá feito. Ele automaticamente vai mandar os valores que a gente colocou aqui para o float value. Ele vai colocar para a primeira float, a primeira variável float que a função estiver pedindo. Caso a gente tenha colocado o input component como como se fosse um bind action, vou mostrar aqui para vocês. Teria mais um atributo que a gente teria que colocar, action. Teria aqui mais um atributo para a gente colocar, que seria
ou por exemplo, se eu tivesse aqui um jump, eu não vou fazer lá no Unreal agora, mas a gente teria que colocar o atributo IE underline pressed ou IE underline released. Então, aqui, por exemplo, se tivesse uma função lá, um input aqui no action chamado jump, ele quando pressionasse ia fazer a função que tivesse aqui, e se tivesse aqui released, opa, não precisava dar isso, released, que está escrito errado por sinal, que eu não sei escrever, e underline tá, vocês entenderam. Depois eu... Tá, vou ver agora. Depois eu edito. E underline Released, famoso Released. Então, se fosse IE underline released, quando soltasse, ia fazer essa função. Mas não é nosso caso, então já vou apagando. E aí, no caso do action, não teria o valor, ele só chamaria a função. Então, pronto, feito isso, a gente declara a função, declara todos os códigos. A gente volta aqui. Quando você coloca, vocês podem ver que está funcionando. Mas, uma coisa que eu devo falar para vocês, que por padrão ele não fica com a câmera desse jeito e com a cápsula de colisão do personagem desse jeito. O que a gente tem que fazer, principalmente quando a gente vai colocar um ator no mundo, para a gente não colocar diretamente o ator em C++. A gente cria uma classe em C++, em Blueprint, desculpa. Então aqui está em Content, aí eu coloquei em Blueprint, Characters, Player Character. E aqui eu coloquei no Viewport, eu editei a posição da câmera, eu criei um Camera Boom, uma câmera. E aqui na colisão eu editei o Hidden in Game, estava ativado, eu desativei. Só para enquanto a gente tem um personagem, a gente ter a noção de onde nosso personagem está. Agora eu vou fazer o pulo dele e quando eu acabar eu volto aqui. Na verdade eu vou fazer ele aqui com vocês mesmo. E eu achava que eu não ia fazer pulo, mas eu lembrei que vai ter que fazer pulo. Então falando nisso, eu vou fazer o pulo agora porque eu viajei total. Então eu vou fazer aqui com vocês, para vocês verem como faz. Aqui é o Axis, então na verdade vai ser no Action. No Action eu vou colocar um Jump. E vai ser o Spacebar. Eu devia ter deixado, mas por algum motivo eu tirei. Esqueci que a gente ia fazer o pular. Então eu setei aqui. Agora eu preciso setar lá. Então a gente vai vir no ponto H. No ponto H a gente vai vir fazer um void. Start jumping. Eu achava que não precisa de nenhum valor aqui dentro, até porque não precisa de nenhum valor aqui dentro, até porque é uma função que não é access. Então, eu criei aqui, mas aqui a gente não expandiu ela. Então ele já grifa de verde. Aqui o que a gente pode fazer? Criar definição. Ele vai criar a definição aqui no ponto CPP. Então vocês podem ver Start Jumping. E ele abriu aqui só para poder editar no próprio ponto H, para facilitar um pouco, mas eu não vou usar porque eu ainda tenho que colocar o Stop Jumping. Então, beleza. Stop Jumping. Stop Jumping. Fiz coisa errada. Stop Jumping. Beleza, criamos as duas funçõezinhas. Ele vai grifar de novo. Mas então clicou aqui,
criar definição de não sei o que, fechou. Beleza, agora a gente vai vir aqui e lembre sempre de uma coisa, para eu conseguir dar esse Add Movement Input, o que eu tive que fazer? Tive que incluir, a única coisa que estava inclusa já por padrão quando você clica é isso aqui, que ele inclui essa outra programação que a gente está definindo as coisas. Então, para a gente conseguir colocar o Add Movement Input e o comando que a gente vai dar agora para pular, você precisa do Game, para incluir o Game Framework, Character Movement Component, e a parte do input a gente precisa incluir o component, input component. É basicamente isso que a gente precisa por agora. Então a gente vai vir aqui, player input component, aquela setinha marota, bind action, e aqui eu vou colocar, então é jump, vírgula, e underline pressed, vírgula this, para referenciar ele mesmo, e qual a função, então a gente coloca e a player character, ele já vai indicar aqui o nosso ator, então você dá um enter, 2 pontos, a função que a gente quer, então jump. Start jumping, foi mal, desculpa. Jump é outra função dentro do próprio character movement. Então, start jumping. E aqui a gente vai copiar. Lembre do ponto e vírgula sempre. Colar, ponto e vírgula. E aqui, em vez de pressed, eu vou colocar released. Então, released, e aqui eu vou colocar stop jumping. Então aqui em start jumping eu vou colocar a função jump. A função jump, ela vem do character movement component, então você precisa incluir para conseguir dar ela. E no stop jumping eu vou colocar um stop jumping. Simplesmente esses comandos. E com isso, a gente aqui dentro do jogo, a gente precisa compilar sempre, que é para pegar todo o código que está aqui e mandar aqui para Unreal, aqui para nossa amiga Unreal. Então vai compilar rapidinho. Enquanto isso eu vou falar outra coisa, que a gente sempre precisa do nosso player character e do nosso game mode. Então aqui eu fiz as classes, aqui terminou, mas eu vou terminar de explicar. No C++ eu criei a classe do Player Controller e do nosso Game Mode. E eu também coloquei como blueprint do Player Controller e do Game Mode. O Player Controller vai gerenciar coisas como a UI, então aparecer, desaparecer, pause, unpause, essas coisas. E o Game Mode, mais as variáveis, os save games, esse tipo de coisa. Tá, então compilou, já é para aparecer, então funcionando para os lados que a gente já tinha feito, já tinha testado, e pular está funcionando. O que não está funcionando é que caiu, na verdade travou a Unreal, por algum motivo não estou conseguindo dar ESC, agora a gente vai descobrir o que aconteceu. Oh meu Deus, vamos cara, o que travou? Responde para mim, pessoa. Eu acho que eu já sei o que deu errado. Isso. Quando eu tirei o stop jumping, eu chamei ele de novo e tá ficando num loop. Então, na verdade, esse stop jumping, na verdade, ele simplesmente não precisa existir. Só pode ficar em branco no momento. Agora eu vou ter que fechar um Unreal. E a outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, na verdade foi até bom que isso aconteceu. Eu vou fechar um Unreal. Tem dois jeitos de fazer o upload do código. Então, aquele compile, que é aquele cubo tridimensional que eu mostrei pra vocês. E outro jeito que é, se você antes de abrir um Unreal nem nada, abrir direto o
Visual Studio, você pode abrir aqui, ó, deplorador local do Windows. Já vai estar na opção aqui. Você clica e ele vai abrir a Unreal com todo o código lá dentro já. Então, normalmente eu faço o teste, fecho, faço aqui e depois abro aqui de novo. Então ele vai abrir todas as janelinhas e vai começar a abrir a Unreal de novo. E é até melhor que você abra a Unreal desse jeito, porque você tem tudo documentado aqui bonitinho. Então foi até bom que isso aconteceu. Então se a gente der um play aqui, a gente pode ver que agora está funcionando sem nenhum crash nem nada. Então até que foi bom que isso aconteceu. E vocês podem ver que ele não fica dando pulo infinito, e se eu segurar ele não pula de novo. Então eu preciso soltar e apertar de novo. E uma coisa que eu esqueci de falar do Game Mode. Aqui no Blueprint, no Game Mode que eu fiz, eu criei a Game Mode. Eu criei também um Blueprint, tanto como o Player Controller. Então Game Mode eu abri aqui e eu setei já algumas coisas de padrão, que ele já tem algumas variáveis. Quando você cria um Game Mode, ele já vem com algumas variáveis. As variáveis importantes são Player Controller Class, que é qual que é o Player Controller. Eu coloquei o nosso, então o nosso chama BP underline Player Controller. Isso é um costume muito bom de fazer, que antes de Blueprint você colocar BP, antes de UI você colocar UI underline. Então esses são os prefixos que são muito bons você colocar para você poder se orientar bem. Então, Player Controller Class, qual que foi o nosso? BP underline Player Controller. E o Default Class, que é qual que é o nosso personagem. E o que a gente criou. Lembra de sempre colocar os do Blueprint. Então, Character Player Character BP underline Player Character. Então colocou aqui, setou bonitinho, BP underline Player Character, o único que tem aqui. Compilou, salvou, beleza. E aí aqui você vai estar nessa tela e aí você clica aqui em Word Settings. Se não tiver aqui, você vem aqui em Settings, Word Settings, que aí vai aparecer. Então não tem, aqui não está aparecendo. Word Settings, apareceu. E aqui Game Mode Override, você coloca qual que é o seu Game Mode, que o nosso caso é BP underline Game Mode. E aí automaticamente o Player Start, ele vai já pegar nosso character e essas coisas. Então tá aqui funcionando nosso personagem com movimentação, tudo bonitinho. Então a gente já pode falar que isso está pronto. Beleza? Então, falou!